Por favor, os irmãos abrem as suas Bíblias em Mateus 6. E eu tenho um pedido a fazer. Após o culto, os irmãos que beberem água, levem os copos e coloquem no lixo. Às vezes nós temos chegado aqui mais cedo e temos encontrado copos pelo chão, né? E a gente bebeu água, joga o copo no lixo. Não pode deixar o copo aí no canto, porque o destino de algo que não tem mais utilidade, copo descartável, tem que jogar no lixo. Amém, meus irmãos? Por favor. Só estou pedindo uma ajuda, porque nós temos encontrado copos pelo chão, e não é um nem dois, às vezes encontramos até mais do que isso. Mateus 6, a partir do versículo 25, o texto diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observais as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um covado ao curso de sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por todas as nossas necessidades supridas, Senhor. Não tem nos faltado pão, não tem nos faltado água, não tem nos faltado alimento diário, Senhor Deus. Então, Pai, que possamos, com base nisso, Deus, se o Senhor tem suprido as nossas necessidades, Deus, que nós possamos buscar em primeiro lugar o Teu reino. Amém. E sabemos que todas as outras coisas o Senhor nos acrescentará. Nós oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Podeis sentar. O tema da mensagem desta manhã é com uma interrogação. Qual é a prioridade da sua vida? O que é mais importante para nós? Querido, geralmente nós fazemos aquilo que é mais importante. Nós damos preferência ao mais importante. Ao fazer um planejamento de vida, precisamos fazer uma ordem de prioridade, né? O que eu devo fazer mais rápido, com mais emergência, o que pode esperar um pouquinho, o que é mais importante, o que seria desnecessário, o que pode ficar por último, o que é urgente e o que é superficial. O supérfluo, os irmãos sabem que é aquilo que não tem tanta necessidade. Eu vou dar um exemplo aqui no meu vestuário. O prendedor de gravata, se eu tivesse sem ele, não tinha problema, é algo supérfluo no meu traje, né? É algo que eu uso para prender, mas posso não usá-lo. Tem pessoas que usam gravata e não usam o prendedor. Então, às vezes, queridos irmãos, nós damos importância ao supérfluo, quando devemos dar importância, prioridade ao reino de Deus.
E nessa manhã nós vamos pensar o que é essas coisas que fazem parte do reino de Deus, o que é o mais importante. Ao entender essas prioridades, queridos irmãos, podemos acertar nas escolhas e ter sucesso na nossa vida pessoal. Quando eu dou prioridade ao reino de Deus, eu sou bem sucedido em todas as outras coisas. Então é preciso ter atenção, né? Então no Sermão do Monte, Jesus deixa muitas orientações para uma vida, para que as pessoas pudessem ter uma vida feliz, pois sabia que o ser humano passaria nos últimos tempos por ansiedades e preocupações, como hoje nós vivemos ansiosos, é algo inerente ao mundo que nós estamos vivendo, ao momento que nós estamos vivendo. Então as palavras de Jesus parecem refletir na vida no século XX. Observe quantas pessoas estavam ansiosas no advento da Covid. As pessoas andavam assustadas, ansiosas, com medo, né? Quem não tinha medo de pegar Covid, principalmente no princípio, quando a vacina ainda não existia, nós sabíamos que quando se pegava a Covid, era como se estivesse assinando uma sentença de morte. Então, e muitas outras coisas são assim. Então, Deus não criou o ser humano para viver, queridos irmãos, essa pressão da obrigação que eles são imposta pelo mundo, porque o mundo tem nos imposto uma pressão muito grande, mas não foi para isso que Deus nos criou. Por isso Ele manda que nós olhássemos o que? As aves do céu. Ele diz que nem Salomão se vestiu tão bonito quanto elas. Por mais rico que ele fosse, por mais elegância que Salomão tivesse, mas quando nós olhamos os pássaros, meus irmãos, nós vemos uma beleza tremenda. Então, o que é prioridade na nossa vida? E o que é a prioridade no reino de Deus? Então vamos refletir nas palavras de Jesus, entender o que deve ser prioridade. Primeiro, o que vem de Deus. Prioridade é tudo aquilo que vem de Deus, tudo aquilo que Deus nos dá. Então o seu reino, a primeira coisa que Jesus ensinou, que deve estar no topo da lista da prioridade, é o seu reino. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é Jesus, é a sua palavra. Então a palavra de Deus, a pregação do Evangelho deve ser a prioridade na nossa vida, porque como eu já falei aqui, quando Deus te coloca em um lugar para trabalhar, a sua prioridade ali não é o salário que você vai receber. A sua prioridade não é você estar naquele lugar confortável, muitas vezes com ar-condicionado, sentado em uma cadeira confortável. A sua prioridade é que o nome de Jesus seja visto. Então a nossa prioridade é, queridos irmãos, levar, fazer Jesus conhecido. Talvez pensemos que o reino de Deus é algo muito extenso, que Jesus deveria ter esclarecido mais essa questão. Então o que seria o reino de Deus? Em várias palavras, Jesus comparou o seu reino com coisas do dia a dia para ficar muito claro, né? Da maneira que aquelas pessoas pudessem compreender. Observe que Jesus, nas palavras de Jesus, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente na terra. Então era algo importante para eles lançar a semente. Então, queridos irmãos, observe que também ele disse que era como um grão de mostarda, que o objetivo do grão de mostarda é pequeno e começa a crescer e se desenvolver, como fermento que faz algo crescer, como um homem que busca as suas pérolas, entre outras coisas. Então, queridos irmãos, o reino de Deus pode ser considerado como tudo que vem de Deus, porque nós lançamos a semente na terra, mas nós não temos mais domínio sobre ela. Ali pertence ao Senhor agora, é Ele que vai fazer aquela semente crescer, nós não temos nenhum controle. Se nós plantamos, o que nós plantamos perde a nossa, quem labuta com planta aqui sabe, né? Compra produto, né? É aquele produto 10-10, né, irmão? Para regar a planta, para que a planta crescer, nós colocamos ali o produto, mas quem disse vai crescer não é o Senhor. Então o reino de Deus é algo que não está no nosso controle, não está na nossa mão, mas é algo que só Deus pode fazer. Então quando você tiver algo que só Deus possa fazer, aquilo pertence ao reino de Deus. Então, por exemplo,
A família pertence ao reino de Deus, porque é algo inerente de Deus. A igreja é o reino de Deus, porque é algo que só Deus pode ter o controle, só Deus pode abençoar a igreja, só Deus pode abençoar a família. Então a palavra de Deus também faz parte do reino de Deus. A fé, o amor, a comunhão entre os irmãos faz parte do reino de Deus. Então, tudo aquilo que diz respeito a Deus, nós não temos o controle sobre a família, nós não temos o controle sobre a igreja, tudo isso pertence ao Senhor. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que se fizermos uma lista de prioridade, coloque em primeiro lugar essas coisas. Quando você ora, você tem que orar pela família, você tem que olhar pela igreja, porque a família é a primeira instituição de Deus, porque foi Deus que criou a família. Então nunca priorize objetos e fatos comuns, nunca priorize coisas naturais, coisas palpáveis, coisas que você pode conseguir. Eu quero dizer que a família, a igreja e a comunhão de Deus através da sua palavra representam formas práticas do reino de Deus. Então, queridos irmãos, em nossas vidas, a igreja é o reino de Deus na minha vida, porque a igreja representa o corpo de Cristo, né? A família é uma constituição, porque nós sabemos que o diabo, o objetivo dele é destruir as famílias. Por quê? Porque ele sabe que ele destruindo a família, ele destrói a igreja, porque automaticamente a igreja é formada por famílias. Aqui as famílias são constituídas. Então, queridos irmãos, eu quero que temos colocado o reino de Deus em nossos planos. O reino de Deus é a prioridade nas nossas vidas. Então coloque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, coloque a igreja em primeiro lugar na sua vida, coloque a família em primeiro lugar na sua vida, coloque a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida, coloque a oração em primeiro lugar na sua vida. E quando nós colocamos essas coisas em primeiro lugar, automaticamente nós estamos colocando o reino de Deus. Em segundo lugar, o que é certo, que ele fala sobre a justiça. A justiça é o que é correto. Às vezes fazemos o que não é correto, fazemos coisas que desagradam a Deus, fazemos coisas que desapontamos Deus com nossas atitudes, mas de imediato é preciso dizer: Senhor, me perdoa porque eu errei, eu fiz o que não era justo, eu fiz o que não era correto. Então, em segundo lugar, Jesus ensina que devemos procurar o que é justo, meus irmãos, procurar fazer o que é certo, ou seja, tudo que é correto e necessário para as nossas vidas. Aquilo que é desnecessário, que não é correto, precisamos cortar, precisamos eliminar da nossa vida. Porque, queridos irmãos, tudo aquilo que não é correto desagrada a Deus. Eu quero dizer que podemos dar um exemplo disso, como o trabalho, a saúde, realizações emocionais, amizades, estudos. Então, nessas áreas aqui precisamos fazer o que é certo. No trabalho é preciso fazer o que é correto. Observe, queridos irmãos, eu quero dizer que coisas sociais, de apoio humanitário, também é exemplo de justiça. Então, muitas vezes nós somos injustos em alguns lugares, agimos em busca dos nossos próprios interesses. Eu quero te dizer que Jesus, ele prometeu que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, quando temos sede, quando desejamos a justiça, quando desejamos fazer o que é certo, então também alertou que podemos ser perseguidos por causa da justiça. Observe quem faz o certo. Nós tivemos um exemplozinho, agora até o irmão Milton falou aí, né? Que ele no trabalho, o patrão queria que mentisse, ele falou a verdade: eu posso lhe demitir. Pode, nós somos perseguidos muitas vezes por ser justo, por fazer o que é certo. Então é preciso sempre fazer aquilo que agrada a Deus, fazer o que é certo. E quando nós estamos fazendo o que é certo, estamos fazendo justiça, estamos honrando a Deus com a nossa vida. Então, e que não adianta ser justo só de aparência, como a hipocrisia dos fariseus. Porque o que os fariseus chegavam no templo, faziam o quê? Chegavam lá no canto e batiam no peito: eu sou um homem correto, eu
dou o dízimo, eu ajudo os pobres, mas ele fazia aquilo porque para se aparecer, para mostrar um retrato de alguém que era assim agradável, entendeu? Também alertou que podemos ser perseguidos, então somos perseguidos muitas vezes por causa da justiça, então não podemos fazer como os fariseus, como os hipócritas que fala, que faz e não faz, diz aquilo, da boca sai uma coisa e do comportamento sai outra. Então como podemos saber o que é justo e correto? Jesus nos ensinou que não julgueis segundo a aparência. Às vezes nós julgamos pela aparência. Eu quero dizer que devemos julgar segundo a reta justiça, devemos julgar segundo a justiça de Deus. Então vamos ler aí João 7,24, por favor. João 7,24, quem primeiro abrir, por favor, pode ler esse texto. Então devemos julgar, queridos irmãos, segundo a reta justiça de Deus. Pode ler quem primeiro achou. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Isso, porque às vezes a gente julga pelo que a gente vê. A gente olha assim alguém, e isso aí é algo muito natural no mundo, as pessoas serem julgadas pela forma como está vestido, né? Pela forma como fala, muitas vezes fala mal por não ter sido bem alfabetizado, e a gente já discrimina. Então, com a ajuda do Espírito Santo, pedindo discernimento para convencer do pecado, da justiça do juízo, então é Ele que nos orienta, Ele que nos fala. Não devemos julgar segundo a nossa consciência, segundo os nossos conceitos, porque o conceito do homem, meu irmão, se nós formos viver baseado no nosso conceito, nós estamos perdidos. Então, não é possível encontrar a justiça em nossas vidas sem primeiro ter o reino de Deus como prioridade. Quem não tem o reino de Deus como prioridade não é pessoa justa. Observe aonde você anda, no seu trabalho, nas suas relações, nas suas amizades. Quem não é servo de Deus, geralmente, quando tem oportunidade, é por isso que nós estamos vivendo em um país de corrupção. Sabe por quê? Porque as pessoas entram lá com boas intenções, mas não é o reino de Deus, não é a prioridade na vida de muitos que ali estão. Então, como ele pode julgar com justiça? Às vezes nós vemos cada absurdo acontecer no nosso governo, né? Mas a gente tem que entender que essas pessoas não são dominadas pelo Espírito de Deus. É por isso até que a palavra de Deus diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação que o homem que dirige seja um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem rendido aos pés do Senhor. Então, como filho de Deus, precisamos fazer tudo que é justo, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, mas não de maneira legalista, sendo justo aos próprios olhos, querendo chegar e dizer: olha, eu faço isso é legalismo, eu sou assim, eu sou bom, eu faço tudo certinho, isso é legalismo. Então nós não podemos ser justos com base nos nossos próprios olhos, de maneira legalista, sendo justos aos próprios olhos, como eram os fariseus, quando batiam no peito e se orgulhavam, se julgavam ser ser politicamente correto, que era isso que eles se julgavam. Então, se nós temos algum negócio, se somos empresários, se temos uma loja, sejamos justos com os empregados e fregueses. Se, queridos irmãos, se você é empregado, seja honesto com seu patrão, né? Se por acaso fizermos qualquer transação, qualquer negócio, não tentemos tirar vantagem do outro, não tentemos ser mais esperto do que o outro, pague o preço justo, né? Então isso é justiça. Então paguemos nossos impostos, isso é ser justo, quitemos nossas contas, entreguemos nossos dízimos, isso é ser justo para com o Senhor. Então não adianta só confiar em Deus e continuar fazendo tudo errado. Precisamos fazer o que é justo, o que é correto, porque quando fazemos o que é justo, queridos irmãos, as coisas acontecem. Eu quero dizer que no Salmo 37, versículo 3, diz: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serão alimentados. Então, quando nós confiamos no Senhor, queridos irmãos, quando nós fazemos justiça, eu quero dizer que verdadeiramente seremos alimentados. Quando o autor do texto, quando Davi, ele fala que seremos alimentados, ele está dizendo que não nos faltará nada. Quando o Senhor, ele é nosso pastor, quando ele é o Senhor da nossa vida, então temos buscado o justo em planejamentos. Eu quero dizer que busquemos
busquemos o que é correto e Deus nos abençoará com toda certeza. Então, o que é justo, tudo que é justo, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, a Bíblia diz: nisso pensai. Quando fala pensar, é praticar. Devemos praticar a justiça e todas essas coisas, as demais coisas que ele diz que nos seriam acrescentadas. Então, em terceiro lugar, poderia dizer que por último, na lista de prioridade, por último, Jesus ensinou que estarão as demais coisas. Por último estão os nossos interesses. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, em segundo lugar a sua justiça, e em terceiro lugar o seu interesse. Primeiro Deus, segundo Deus e terceiro eu estou em terceiro lugar. Então, queridos irmãos, no contexto de Mateus 6, Jesus falava das de vestes, comida, moradia, diversão, necessidades humanas, que muitas vezes geram preocupação. Então, aí ele diz: se os lírios dos campos, se os pássaros, eles não se preocupavam em Deus suprir. Então, se nós buscamos o reino de Deus, a sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, quando nós agradamos a Deus, Ele satisfará o desejo do nosso coração. O desejo do nosso coração muitas vezes é o de comer, é o de vestir, é o banho, é a eletricidade, é outras coisas, mas para que tudo seja agregado à minha vida, eu devo, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. O Senhor Jesus garante que quando cumprimos os 2 primeiros itens, quando cumprimos a sua vontade, prioridade ensinada por Ele, que são os primeiros, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas virão automaticamente. Ele nos abençoará automaticamente. Eu quero dizer, queridos irmãos, que Deus, Ele deseja nos abençoar. Deus deseja abençoar a todos, esse é o desejo de Deus, mas muitas vezes estamos vivendo só com o necessário, quando podemos viver na abundância. Por que vivemos com o necessário? Porque não honramos a Deus, porque não somos pessoas justas. Então Deus sabe de todas as necessidades, antes mesmo de falarmos, antes mesmo de precisarmos, antes mesmo de termos a necessidade. Deus gosta de realizar nossos sonhos, se primeiro agradarmos dEle. Deus realiza os sonhos. Então o Salmo 37, versículo 4, diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do vosso coração. Então, queridos irmãos, o Salmo 37, o versículo 5 diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Então, Deus, Ele está sempre pronto a suprir as nossas necessidades, não só materiais, porque como o autor do texto fala aqui, ele está falando sobre necessidades espirituais também. Eu quero dizer que as demais coisas podem ser classificadas como coisas pessoais, de segunda importância em relação ao que vem sobre o reino de Deus, o que não é mais importante do que o reino de Deus. Então, embora sejam coisas necessárias para as pessoas, não pode estar na nossa lista de prioridade. Qual é a minha lista de prioridade no dia? A minha lista de prioridade no dia deve ser fazer o nome de Jesus conhecido, fazer o reino de Deus conhecido. Então, se temos vontade de comprar uma casa melhor, fazer uma reforma, uma construção, comprar um carro novo, se vestir bem, eu quero dizer que não há nada de errado nisso, mas eu quero te dizer que primeiro o reino de Deus, Deus tem que estar em primeiro lugar. Ele deve ser a prioridade de nossas vidas. Romanos 14, versículo 17 diz que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida não, meus irmãos, não é bebida, não é coisas materiais não. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Então devemos buscar primeiro isso. Confiemos que Deus está cuidando de nós. Eu quero dizer que Deus, Ele sempre cuida de nós. Se nós, queridos irmãos, buscarmos esse Espírito de Deus, essa paz, essa alegria. Observe que em Mateus 10:30 diz que até mesmo os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Deus sabe quantos fios de cabelo você tem nesse momento. Deus sabe.
Como é que Ele não supre as suas necessidades? Como é que Ele não sabe o que você precisa? Então, eu quero dizer, creiamos que Deus cuida de nós em todas as mínimas coisas. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Se Deus está em primeiro lugar em nossas vidas, nós também somos prioridade para Ele. Então, se você tem Deus como uma prioridade, você é prioridade para Deus também. Deus cuidará de você nos mínimos detalhes. Então, queridos irmãos, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eu quero dizer que certa vez, ouvi uma pessoa experiente dizer que tempo é uma questão de prioridade. Tempo é prioridade. Então, e mais tarde, cheguei à conclusão que essa palavra é verdadeira. Eu quero dizer que nós temos disposição para tudo que é de nosso interesse. O que é de meu interesse, eu coloco logo em primeiro lugar. O que é de seu interesse, então, que o nosso interesse seja o reino de Deus. Amém? Nessa hora nós vamos louvar, né? Porque Deus é a nossa prioridade. Ele é o Senhor das nossas vidas, né? Vamos louvar com a nossa irmã Janaína nessa hora. Eu convido os irmãos que saibam a música a cantar, ficar de pé, fiquem à vontade. Silêncio, eu sou teu Deus, e quem vai falar agora sou eu. Não queira mais ser guiado por suas decisões. Sempre dá errado quando você caminha por suas emoções. Pare tudo e ouça minha voz. Não se explique, eu sei de tudo e estamos a sós. Que tal você se entregar inteiro para mim? Deixar de uma vez por todas eu te conduzir. Do seu jeito já tentou e olha como está, remando contra o vento, estagnado no mesmo lugar. Se eu me preocupo em vestir os lírios do campo e as suas cores, sou eu mesmo que escolhi. Eu sou o Deus que alimenta até os passarinhos. Filho, imagino que eu não faria por ti. Tira a mão daí, deixa isso pra mim. Deixa que eu vou cuidar de tudo pra você. Fique em silêncio, agora eu vou falar. E os seus inimigos sou eu quem vou responder. Descansa o teu coração aqui nos braços do teu Deus. E só me adora porque na tua história quem cuida sou eu. Que tal você se entregar inteiro para mim? Deixar de uma vez por todas eu te conduzir. Do seu jeito já tentou e olha como está, remando contra o vento, estagnado no mesmo lugar. Se eu me preocupo em vestir os lírios do campo e as suas cores, sou eu mesmo que escolhi. Eu sou o Deus que alimenta até os passarinhos. Filho, imagino que eu não faria por ti. Tira a mão daí, deixa isso pra mim. Deixa que eu vou cuidar de tudo pra você. Fique em silêncio, agora eu vou falar. E os teus inimigos sou eu quem vou responder. Descansa o teu coração aqui nos braços do teu Deus. E só me adora
Amém? Quando nós confiamos no Senhor, Ele cuida da nossa história, Ele cuida da nossa vida. Vamos ficar em pé e vamos orar nesta hora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Senhor Deus, nós vemos isso nas mínimas coisas, Pai, nós vemos a Tua manifestação nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor, Pai, tem cuidado, Deus, dos mínimos detalhes, Senhor Deus. O Senhor tem nos protegido e tem nos guardado, nos livrado do devorador, Pai. Abençoa, Deus, cada vida aqui, Deus, que nós possamos dar prioridade ao Teu reino. Qualquer coisa que venha para nós possamos colocar o Senhor em primeiro lugar. O Senhor seja a nossa prioridade e com certeza o Senhor cuidará de nós, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, Deus. Então, obrigado, Deus, por o Senhor ter nos escolhido. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu para cuidar de nós, para nos livrar, para nos guardar e nos proteger, Pai. Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado por cada momento que vivemos aqui, Deus. Obrigado por tudo que aconteceu neste lugar, Deus. Vimos a Tua manifestação. Te agradecemos, Deus, por cada família que é representada. Nos protege, nos guarda e nos livra de todo mal. Te oramos, Deus, agradecidos por tudo. Nos conduz em paz aos nossos lares. E que à noite, Deus, possamos estar aqui para louvar e engrandecer o Teu nome. Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, queridos. Os irmãos que